Oiê, tudo bem? Tudo que você manda. Qual que é a sua pergunta? Eu queria saber alguma técnica para saber como estudar humanas, porque o meu problema mesmo é com humanas. Entendi. Como que você estuda? Bom, eu estudo, né? Eu tô no terceiro colegial, então eu estudo na escola, chego em casa, revejo o que eu estudei no dia da escola e faço exercícios pela internet, sabe? Pesquiso o que eu estudei e faço mais exercícios. E lá na sua escola, é uma escola, você usa livro, apostila ou nada? Apostila. Tem exercícios na apostila? Tem exercícios e a gente tem um livro só de exercícios também, fora os da apostila. Tá. Então, por exemplo, você poderia chegar em casa e fazer os exercícios na sua apostila daquele assunto que você estudou na aula, certo? Sim, Você aham, faz isso faço. em humanas também? Em humanos também. Mas Joia. assim, Então, beleza. Está geografia no é o que caminho me pega, é certo. o problema sim. Beleza. Mas vamos lá. Eu preciso saber o que que você já faz, porque sabendo o que você já faz, eu vejo se tem alguma coisa que você precisa começar a fazer e eu posso também te dar uns toques assim para você melhorar aquilo que você já faz. Então, assim, mesmo geografia, a sua grande dificuldade de geografia é história também. É mais geografia, história eu não tenho tanta dificuldade. Beleza, vamos focar na geografia então. Então você está me dizendo que em geografia você assiste a aula, aí no mesmo dia você chega em casa e você já faz uns exercícios. Isso. Joia. E antes de fazer o exercício, você chega a dar uma lida na matéria? Dou uma. É porque assim, a minha professora ela passa por slide, né? Então eu dou uma lida na apostila, porque ela não segue a apostila. Ah, entendi. Então, a sua professora ensina uma coisa na sala de aula que é diferente daquilo que é ensinado na apostila. Não, é a mesma matéria, mas ela passa de um jeito diferente que tá na apostila. E o slide você não consegue absorver tanto quanto o quadro. Sim, eu prefiro. Quando ela passa a aula escrita na lousa, assim, é bem melhor. Eu não sei se é que ela não sabe passar quando ela faz pelo slide. Então, olha, tem um problema aí que está fora do seu controle, que é o jeito que você recebe a aula. Você não tem Aham. culpa disso. É uma decisão da professora e assim, a gente tem aqui no quadro, o que, que a gente faz aqui, né? A gente recebe muitos professores aqui nos processos seletivos e a gente pede para eles darem uma aula. E aí eles começam a aula, eles escrevem na lousa toda e depois vão só completando. Aí a gente fala assim, olha, professor, quando você for dar aula, você tem que escrever pedaço por pedaço. Você começa com uma lousa vazia e vai escrevendo. E não usa PowerPoint. A gente não usa PowerPoint. Por quê? Porque você não conduz o aluno para construir o conhecimento, sabe? O Aham. aluno não, o aluno não constrói o conhecimento na cabeça dele. Às vezes, o professor começa uma aula, dá a aula, escreve toda, e a continuação da aula já vem com um pedaço que ele escreveu da aula anterior, como se fosse uma lousa normal mesmo. Então, assim, tem esse problema. Se você não consegue mudar o jeito que a sua professora dá aula, né, porque isso depende dela, então você tem que encontrar um meio para aprender a matéria. O que, que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você faça o seguinte: eu estou assumindo aqui que ela segue a matéria junto com a programação da apostila. Eu posso assumir isso? Pode. Joia. Então o que você vai ter que fazer é, se você estiver na aula e não estiver entendendo nada, aí você começa a ler a matéria, tá? Certo. Vai ler a Aham. matéria mesmo, tá? E quando você estiver lendo, você coloca um papel do lado. Sabe aquele jeito de estudar que o pessoal
vai marcando com marca-texto as partes-chave? Sim. Não vai fazer isso. Ah, eu faço Não faz isso. isso. Não faz isso não. Porque não adianta nada, entendeu? O que Aham, faz fixar na sua cabeça é escrever. Então, quando você pegar certo. um pedaço assim que é chave, aí você anota no papel. Você pode até anotar e Aham, jogar fora depois. Mas aí você anota no papel, entendeu? Toda vez que você estiver aham, lendo uma matéria e estiver estudando, você anota no papel o que você for certo. lendo. E aí, se tiver um negócio tipo assim, vamos pensar aqui, relevo. Certo. Aí, o relevo, ele tem diferentes relevos, né? São diferentes relevos. E cada relevo tem a sua característica, Aham, não tem? Aí você vai fazendo tem. tipo um esquema, sabe? Ah, relevo. É, fala um relevo aí, que eu não sei. É, Planície. sei lá, Planície é cerrado. relevo? Aham. Cerrado, sei lá. Cerrado eu não É sei se é relevo. cerrado, eu Relevo é se é acho. vegetação. Acho que cerrado é vegetação. Assim, Vamos como pensar eu em disse, assim, vegetação, então. geografia não é muito comigo mesmo. Pronto. Então você volta um pouquinho na sua apostila ou nos livros, aí você vai lendo e vai fazendo as anotações e faz uns esquemas, entendeu? Ó, Sim, tipo uns cerrado é mapas bioma, eu mentais. acho. É como se fosse. Mas não preocupa muito em Certo. bordar, não. Vai fazendo para você ligar as informações e ir anotando no papel, para meio que organizar aquela Aham, informação ali. Tá bom? Toda vez que você estiver estudando, você faz isso. E aí depois você parte para os exercícios. Tá? certo. Relevo é planície, planalto. Aí você começa, relevo, os tipos de relevo. Ó, tem planície, planalto, não sei o que, vai fazendo uma lista. Aí você montou sua lista. Você já sabe agora quais são os relevos, né? Eu vou fazer com biologia, que é Aham, mais fácil para mim, tá? Como eu domino bem, eu vou fazer tá. um exemplo aqui, ó. Você quer estudar o corpo humano, Certo. beleza? Aí, o Uhum, corpo humano, ele é dividido em cabeça, tronco e membros, certo. certo? Aí os Aham, membros, você tem os membros, aí você anota corpo humano, cabeça, tronco e membros. Aí os membros, vou até redar para trás. Os membros têm os membros inferiores e os superiores, não tem? sim, Como aham. que chama os membros superiores? Como assim? Braços? Isso, braço. Aí você fala, membro superior chama Ah, braço, inferior perna. aham. O braço ele é dividido, né? Tem o braço, tem o antebraço e tem a mão, não é assim? Sim, Aí você aham. escreve, entendeu? O que que tem na mão? A mão tem 5 dedos. Aí você vai fazendo o mapa assim, sabe? Vai anotando e fazendo o seu esquema. Faz a mesma coisa de geografia. E depois você volta fazendo Certo. exercício, entendeu? Olha Aham. só, entrou um colega meu aqui do ITA da época. Nosso pai, ele foi meu veterano no ITA, o Fernando Taga. E aí, Taga, beleza? Tô conversando aqui com. Eu sei seu nome. É Daphne. Daphne. Ah, tá. Não dava pra ler. Mas então, Daphne. Aí, é isso, entendeu? Aham. Sabe aquele negócio do marca-texto? Sei. Você não vai usar, não. Não serve pra nada. Você vai fazendo a anotação no seu papel do lado, entendeu? Não se preocupar em bordar, Poxa, minha não. apostila é tão colorida. Não, mas não serve pra nada. Sabe por quê? Porque você tem muita gente que anota na esperança de fazer revisão depois. Sim, Mas na verdade, você não anota para fazer revisão. Você anota para lembrar o assunto, certo. para para escrever no seu cérebro, entendeu? Então, assim, tem um negócio Aham. muito legal. O nosso cérebro, ele tem, olhando de cima, assim, tem 4 partes. Uma parte é uma parte que vai cuidar. Porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue andar de bicicleta, ouvir música e mascar chiclete. Aham. Numa boa. Então, o nosso cérebro ele tem Sim. 4 partes. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Uma parte é uma parte relacionada à linguística. Para você entender os códigos, né, a comunicação, fala, sinal e tal. A outra parte é uma parte lógico-matemática, que é responsável pela parte Certo. analítica. Aí tem uma parte que é a parte musical, que é para você prestar atenção em música, você escutar a música. E tem uma parte que é a Aham. parte espacial, para você se organizar no espaço assim, entendeu? Então, por exemplo, Sim. se você está estudando uma matéria e você, ao mesmo tempo que está lendo, está andando de bicicleta,
você tem que preocupar com mais de uma parte do seu cérebro. Isso é ruim, Sim, porque um cérebro está preocupado, um pedaço do cérebro está preocupado em andar e o outro pedaço do cérebro está na parte ali, linguística, que é ler a matéria, né? aham, E um acaba atrapalhando o outro, né? Porque, porque tem um lance também, que você está andando de bicicleta, você tem que olhar o espaço ao seu redor e interpretar os sinais para você não cair. Então aquela parte do seu sim, cérebro que está ali na linguística, ela também está sendo exigida. Se você estiver numa bicicleta ergométrica, aí está tranquilo, entendeu? É um fazendo aham. força e o outro estudando. Mas se você pegar uma música para ouvir, e essa música for. Fala uma banda que você gosta aí. Um, É, banda? um cantor. Pode ser Taylor Swift. Mas isso é gringo, né? Tem que ser um brasileiro. É, então vamos fazer Anne Vitória. Tá bom, Anne Vitória. Aí você tá lá estudando geografia, ouvindo uma música da Anne Vitória. Enquanto a Anne Vitória tá falando, o seu cérebro está conversando, está usando a parte responsável, o módulo cognitivo responsável pela linguística, que é o mesmo Aham, módulo cognitivo usado para entender a matéria de geografia. Entendeu? certo. Aí Aham, compete, você não consegue aprender. Então, certo. só que, por outro lado, se você estiver estudando geografia, anotando, aí você está usando a parte do seu corpo, né? A parte sensorial e espacial. Olha só, um pedaço do seu cérebro para ler a matéria e o outro pedaço para anotar a matéria, a mesma coisa. E se você estiver falando ainda, aí fica mais forte, entendeu? Sim, Então, o que é o ideal? Você entrar no seu quarto para estudar ou num lugar reservado. À medida que você vai lendo a matéria, aí você achou um negócio importante, relevo. Ah, relevo. Aí você escreve relevo. Você escreve e fala relevo. certo. Planície, planalto e tem os outros. Aí você escreve relevo. Planície, planalto. Aí você vai fazendo isso, você vai aprender a matéria. Entendeu? E Certo. aí você faz os Aham, exercícios para você poder ver a matéria de vários ângulos. Então você tem que fazer isso. Você tem que ler a matéria, anotar o que foi importante, principalmente palavra-chave, montar esquema. Aí você entra lá. Aí você fala também quando você estiver anotando e depois você faz exercício. E, por favor, 8 horas de sono. certo. Tem que dormir. Entendeu? Aham. Então É é isso que porque, você vai né, ter que fazer. assim, eu preciso bastante da geografia por causa que é a FUVEST, eu quero medicina Bauru, e as matérias da segunda fase é biologia, química e geografia. Então, eu preciso bastante da geografia em si. Agora, tem um negócio que vai te ajudar um pouco a aprender geografia, tá? Se Aham, você pegar um livro didático, certo. ele vai te ajudar mais do que a apostila. Tá. Porque ele vem mais mastigado, entendeu? Vem mais estruturado, aí você vai aprender geografia de verdade. A Aham. geografia na FUVEST é que todo ano esse povo muda. Como é que é? Ano passado, geografia caía na segunda fase? Então, porque o ano passado eu fiz para ciências biológicas, né? Porque eu tava no segundo colegial e era para eu passar para a segunda fase para ver mais ou menos como era, né? E não caía geografia para ciências biológicas. Então, a segunda fase de geografia eu não sei como é que é. Tá, dá uma olhadinha para ver se na segunda fase cai biologia da FUVEST. É geografia. Cai. Ah, tá. Então, Biologia eu é sei porque que cai. assim, cada campus cai uma matéria diferente, né? E o campus de Bauru, que é perto da minha cidade, cai geografia. O ano passado foi biologia, geografia e química. Na medicina? Medicina. Isso aqui é medicina, né? Aham, Livro didático. certo. Mais rápido. Pega um livro didático, vai lendo durante a aula, vê o que o seu professor está ensinando e vai acompanhando pelo livro. Aí, se a professora perguntar, te cobrar alguma coisa, aí
se você precisar responder em público, aí você responde para ela em público falando assim, ó. Ô professor, é porque eu tenho um pouco de dificuldade em geografia, então enquanto a senhora vai falando aí, eu vou comparando aqui no livro, Certo. entendeu? Aí depois da Aham. aula, você procura professor em particular. Certo. E aí você explica para ela e fala, seu professor, eu não quis falar naquela hora porque eu achei até que seria uma falta de respeito. Mas como eu respeito muito a senhora, eu vou falar em particular. O que que acontece? Quando a senhora dá aula de geografia, escrevendo no quadro, eu consigo entender tudo e eu consigo acompanhar bem, apesar da minha dificuldade. Mas quando a senhora faz slide, eu não consigo acompanhar nada. Então, por isso eu vou ler, eu levo o livro, entendeu? Porque eu sei também o que, que eu vou Aham. precisar estudar depois. Porque todo dia, depois da aula, quando eu chego em casa, eu estudo as matérias que eu estudei no dia. Certo. Mas eu gosto muito da senhora. Pronto. Tá Então, bom? mas assim, que o problema também não é só eu, é a sala inteira que não entende. Então, assim, a gente até releva, né? Porque. Então, mas aí, esse jeito que eu te falei para fazer é para você não comprar uma briga com a professora, entendeu? Sim, aham. Você levar de boa e tal. Agora, se você for representante de turma, você pode chamar ela e falar. Não, na minha escola não tem esse negócio de representante de Não. turma nem nada. Então. A outra coisa que você pode fazer é combinar com todos os seus colegas de vocês fazerem a mesma coisa. É. Mas eu não sei se seus colegas são tão dedicados quanto você que estudam todos os dias, né? Ou se eles estudam só para a prova. Como é que é? Ah, tem alguns que sim, alguns não, né? Então deixa Porque, quieto. é só Foca metade no da sala seu. assim que estuda. Certo. Então, foca no problema que você precisa resolver, que é aprender a matéria para você passar no vestibular. Estuda direitinho, faz as anotações, monta os mapas. Eu estudo assim até hoje. Eu Tá sento lá, certo. anoto e tal. Quando eu vou ler um livro que é um livro mais técnico, que eu tenho que aprender um negócio, um assunto para ensinar depois, ou que eu vou usar com muita frequência, direto assim no trabalho, aí eu anoto. Então, assim, eu faço muito Certo. curso de marketing, né? Aham. E eu anoto tudo. Eu faço curso. Agora, antigamente eu fazia mais de finanças, aí eu anotava. Aí agora eu estou estudando um pouco de neuroaprendizagem, né? E aí eu anoto. Parece que eu estou no ensino Certo. fundamental. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Um abraço para você, viu? Abraço, tchau, tchau. Tchau.
Eu chego na live, tô trocando ideia com o pessoal e tal, aí falo, gente, vamos entrar para fazer pergunta. Aí ninguém entra. Aí quando dá 15 minutos entra uma pessoa, eu só consigo falar com a pessoa. Então é o seguinte, infelizmente, deu meu horário, eu vou ter que sair, tá? Até passei um pouco. Mas amanhã, 13 horas, eu tô aqui de volta. Se você tiver alguma pergunta, quiser alguma orientação personalizada, igual a gente fez aqui, igual eu passei aqui para a Daphne, aí você chega amanhã, 13 horas, pode me chamar que a gente entra e troca ideia, beleza? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.